infelizmente, né, narrando essa tragédia, mas também que é um momento de muito aprendizado para todo mundo, né? Terremoto é uma daquelas coisas que a gente sabe que vai acontecer a qualquer momento, mas que a gente acaba não estando preparado, né, adequadamente, porque a gente tem aquele fator humano, né, que não é só o fator de engenharia, e isso acaba sendo muito importante também. Quando a gente pensa em magnitude, né, que é a unidade de medida de um terremoto, de um sismo, né, a cada incremento de 1 na escala, ou seja, de 6 para 7, de 7 para 8, a gente tem um aumento de cerca de 30 vezes de intensidade. Ou seja, foi um terremoto, né, um abalo sísmico muito forte. Ele me faz lembrar, por exemplo, do abalo sísmico do terremoto que teve em Kobe, em 1995, que teve magnitude semelhante e também uma profundidade muito semelhante. E da mesma forma, a catástrofe também foi muito semelhante. Então, esses sismos que são assim muito próximos à superfície e que ocorrem, né, próximos às cidades, eles costumam ter esse efeito devastador. Se a gente pegar, por exemplo, o terremoto que teve na costa de Fukushima, ele foi um terremoto que ocorreu no oceano, longe da costa, e mesmo assim ele também teve um efeito muito grande. Se a gente considerar que Marrakech é uma cidade com bastante elemento histórico, são construções, né, que não foram feitas pensando nos terremotos, né, com a tecnologia que nós temos hoje para a prevenção dessas estruturas. Então é muito difícil adaptar essas estruturas. Nós temos tecnologia para isso hoje em dia, né, novos materiais, novas técnicas construtivas, mas como adaptar esses prédios que são mais antigos, essas construções que são históricas, com essas novas tecnologias. Então, uma coisa muito importante, eu falei no início, né, sobre o elemento humano. Eu sempre costumo fazer a analogia do extintor de incêndio, né? Todo mundo sabe que quando tem um incêndio, a gente precisa usar um extintor de incêndio. Mas quantos de nós já pegou no extintor, já tentou utilizar, e na hora de um incêndio real, a gente pode ter pânico e não conseguir utilizar? Com o terremoto é a mesma coisa. A gente precisa ter as rotas de fuga bem definidas, a gente precisa ter os pontos de encontro bem definidos, e todo mundo tem que ter preparo para não ter um desespero na hora e poder, por exemplo, cair, tropeçar, um passar por cima do outro, que acaba tendo danos colaterais, né, que não foram causados pelo tremor em si. Perfeito. Bom, o Japão ele está numa posição muito específica que faz com que ele tenha muitos terremotos. Basicamente, nós temos abalos todos os dias, diariamente no Japão. Então, é um país que já tradicionalmente já estuda os abalos há muito tempo. Quando a gente pensa em Europa, por exemplo, ou norte da África, a região toda ali de Gibraltar, a gente normalmente não costuma pensar em terremotos naquela região. Mas eles acontecem, por exemplo, em Portugal. Portugal já teve grandes terremotos. Então, como o Japão, ele tradicionalmente, historicamente, já vivencia isso, né, pelo fato de ser uma ilha vulcânica também, existe muito investimento em pesquisa, né, tanto em pesquisas geológicas, né, para identificar, tentar prever os abalos, quanto, por exemplo, na área de engenharia, né, como construir melhores edificações. Então, já tem um preparo grande. As crianças, desde cedo na escola, elas já começam a se preparar, já fazem treinamentos, já fazem simulações. Então, todos lá já estão, de certa forma, preparados para isso, até porque vivenciam, né, semanalmente, digamos assim. Não são abalos fortes, mas são abalos consideráveis. Já quando a gente volta, né, para a Europa, para o norte da África, ou mesmo vamos colocar aqui a América, também a América do Sul, né, do lado do Brasil, não considerando aqui o Chile, que também tem muitos abalos, né, são regiões onde a gente não tem tanta frequência, né, de terremotos. Então, com isso, a gente não tem tanto investimento em infraestrutura feita para resistir aos tremores, a gente não tem tanta pesquisa nessa área, a gente não tem centros de prevenção voltados para essa área. Então, as características históricas de cada região acabaram traçando, né, a rota de prevenção que cada país seguiu. Mas mesmo o Japão sendo um país tão avançado nessa área, né, referência mundial na área de estudos sísmicos, acontecem também grandes tragédias. Eu citei, por exemplo, a de Kobe, em 95. A gente pode citar a de Fukushima, que foi uma tragédia de proporções
gigantescas. Então, mesmo com todo o preparo, os tremores eles ainda são fenômenos que fogem completamente ao nosso controle e que ainda precisam ser muito estudados. Infelizmente, o pós-terremoto ele é praticamente um segundo terremoto. Puxa vida. Né? Primeiro porque a gente tem vários terremotos secundários que vão ocorrer, vários tremores secundários. E nós estamos agora com as estruturas todas abaladas e fragilizadas. Então, a chance de termos novos desabamentos é muito grande. Infelizmente, o número de vítimas, né, de fatalidades tende a aumentar por conta disso, conforme se consegue escavar mais. Infelizmente, isso pode ocorrer e tem que se tomar muito cuidado agora com as estruturas, porque elas estão totalmente fragilizadas e podem causar novas tragédias. Além disso, a gente tem toda a questão da infraestrutura do país, infraestrutura de estradas, infraestrutura elétrica. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para que a tragédia não cresça ainda mais. Felizmente, né, se é que a gente pode usar essa palavra, na região onde o Marrocos está localizado, a gente consegue ter fácil acesso, seja de Portugal, da Espanha ou dos países vizinhos no norte da África, para levar ajuda, para levar engenheiros, para levar todo o suporte necessário para poder reconstruir a região. Então, isso é muito importante. Agora, a gente vive uma segunda etapa que é tão importante quanto o que ocorreu anteriormente. Essa proximidade com a Europa, tanto fisicamente, geograficamente, quanto culturalmente, se a gente lembrar, Marrocos tem uma proximidade muito grande com a Espanha, isso pode facilitar, inclusive a questão de recursos financeiros e recursos humanos. A gente tem países que, por exemplo, Argélia, que estava de relações cortadas com Marrocos, agora se reorganizando também para poder ajudar. Então, as grandes tragédias que ocorrem, elas também tem esse elemento de aproximar as pessoas. Felizmente, o ser humano ainda tem esse impulso, né, de ajudar uns aos outros. Então, a região, eu acho que ela é benéfica, ela ajuda nesse quesito exatamente pela proximidade de países muito desenvolvidos naquela região que tem possibilidade de ajudar, seja por terra ou seja por mar.